Passo a palavra ao senhor para iniciar a sua palestra e agradeço a sua presença e colaboração no momento. Obrigada. Obrigado. Deixa eu só tentar abrir aqui um material para mim. Queria agradecer, em primeiro lugar, ao convite, né, que me fizeram para a gente poder conversar esse tema tão importante, né? Agradecer o apoio de Fabiane, o pessoal que está aí também na mesa, né? Que eu estou vendo aqui, tem o Dr. Miguel, o Dr. Paulo, outras pessoas mais. Eu sou, né, professor da UFPE, aqui a gente implantou a justiça restaurativa na vara da infância e da adolescência, né, através de um projeto, de uma parceria, e envolve socioeducação, envolve também o trabalho com as prisões, né, e está um pouco parado agora, envolve também o trabalho na vara da infância, envolve o trabalho também com as escolas, né? Isso desde 2014, né? Que a gente iniciou esse projeto aqui. Então, enquanto eu estou tentando abrir aqui um materialzinho de slides que eu trouxe para vocês, para ficar mais claro aqui, vamos ver se é possível, eu vou fazendo essa introdução, né? Esse tema, estratégias de mediação de conflito na escola, é um tema que envolve várias dimensões, né? Hoje a gente fala de vários métodos, tem muitos métodos para a gente pensar. Mediação é uma coisa super ampla também, muito ampla, mas a minha questão que eu quero iniciar e que eu acho que é mais importante é a ideia da motivação. O que a gente faz com esses métodos, né? Qual é a energia da concepção que a gente tem para poder utilizar esses métodos, né? Então, a ideia de estratégias, ela vai na direção de pensar qual a qualidade da vontade, do sentido, da motivação que a gente tem para poder fazer algo, né? E para onde a gente está olhando, de alguma forma assim. Vocês estão vendo o slide aí, alguma coisa? Está vendo, né? Tá, aqui só tem alguns dados iniciais, tá? Para maiores informações, tem meu canal do YouTube também, professor Marcelo Pelizoli, né? Que vocês podem acessar, tem vários vídeos, porque eu trabalho com vários métodos hoje, né? A CNV, o principal, comunicação não violenta, mas tem o conjunto das práticas restaurativas, tem a educação sistêmica, tem aspectos lúdicos, outras dimensões, tá? Então, um aspecto fundamental para a gente começar a pensar isso é como eu estou vendo o aluno, a pessoa, a escola, como eu estou vendo as pessoas, e se dá conta cada vez mais de que essa dimensão de como eu vejo, como eu sinto, percebo a realidade, ela é crucial no funcionamento das coisas, né? A gente às vezes quer um método, quer uma solução, mas, digamos assim, não tem o propósito muito claro, ou qual a visão de ser humano que a gente tem. Então, sempre inicio com isso aqui, como nós estamos, quer dizer, como nós agimos tem a ver com como nós estamos e como nós necessitamos. Esse é um pressuposto básico da comunicação não violenta. Então, pensar como a gente se sente, o que a gente precisa e como é que a gente está olhando para o aluno, olhando para o mundo, olhando para as pessoas, olhando para a gente mesmo, né? E aí uma concepção que a gente já inicia para quebrar a ideia moral ou imoral, do avaliação moral e patológica dentro das instituições, da escola principalmente. A gente olhar o ser humano como um organismo, né? Um organismo vivo, como um ser humano de fato, e não como um objeto, o aluno a ser corrigido, modificado, consertado. Então, a gente tem a noção de que quando a gente olha, faz o olhar interpretativo, moralizante, né, punitivo, ou qualquer que seja, permissivo também, a gente pode não estar vendo esse sujeito como um organismo que vai na tendência da felicidade, do prazer, do bem-estar. Então, as relações pacíficas e harmoniosas é uma necessidade profunda da alma humana, do nosso self, é o nosso eu mais profundo, é o estado mais natural da onde esse ser humano, que é um ser social, na sua base ontológica, ele nasce, né? Então, hoje isso está por trás de grandes teorias pedagógicas, conflitivas, eles já estão chegando a esse lugar muito importante, trabalhando questões do sistema nervoso, a educação emocional, todo esse aspecto que mostra como que as pessoas agem a partir do mal-estar e do bem-estar, não a partir de uma perspectiva moral ou imoral ou patologizante, entende? Isso é bem importante mesmo, e eu vou enfatizar
esse ponto aí. Quer dizer, para onde a gente olha, como a gente olha, aí um pouquinho pai coruja, né? Minha filha de 7 meses, o olhar dela me inspira muito a trabalhar pelo mundo melhor. Então, eu vou trazer um elemento que é a ideia sistêmica. A gente pode usar qualquer método, mas a gente está olhando aqui como visão. Então, antes de usar um método, eu preciso de uma visão. Essa visão vai ser fundamental. Uma das visões é a visão sistêmica. Então, eu quero pensar uma escola, eu quero pensar uma instituição, conflito, seja o que for. Em vez de eu pegar o conflito pontual e fazer um julgamento moral ou apenas tratar esse conflito de uma forma superficial e ir tapando buracos muitas vezes, eu quero olhar assim, o que está acontecendo nesse lugar? Eu quero entender o que está acontecendo com uma criança, eu não vou olhar a criança, eu vou olhar os pais, eu vou olhar a família, eu vou olhar o ambiente que ela está. Então, isso, gente, é muito, muito importante, a ampliação do olhar e aí perceber como que cada um está olhando, para onde é que cada pessoa olha, né? Qual o seu interesse, qual o seu foco? Por que ele se acostumou a olhar assim e achar que o certo é assim? Então, a gente vai ter que mapear essa escola, esse lugar, e olhar desde a direção, a relação dela, o que falta com a governança, com as secretarias, né? Se fosse continuar esse slide, ia ver a parte política, institucional da educação, principalmente, mas olhar essas relações, para onde cada um está olhando, como cada um se sente, qual a necessidade de cada um, o que ele está vivendo na sua família. Por isso que esse sistema escola, ele interage com o sistema família das pessoas todas, o sistema comunidade, o sistema, a parte de segurança, de judiciário, né, a dimensão da comunidade, no seu mais amplo aspecto. Então, se eu quero melhorar, não é mais a ideia de que eu tenho um método a aplicar sobre alguém para corrigir essa pessoa. E essa é uma visão que vem de cima para baixo e que ela atropela as pessoas, ela usa as pessoas como objeto de conserto, de melhoria, de comportamento. E aqui não, a gente vai partir agora do bem-estar, do mal-estar, como cada um está se olhando, se vendo, o que está sentindo, porque é isso que movimenta a pessoa. Não é uma dimensão moral e moral disciplinar. Isso é muito importante, eu vou repetir muito isso. Então, que tipo de perturbações? Aí a gente vai mapear o que essas pessoas estão sentindo, as exclusões que elas estão vivendo na vida dela, né? Essas exclusões, diga-se de passagem, aumentaram muito, até no nível econômico nos últimos anos. Então, isso está atingindo muito as escolas. É um problema muito sério. A questão da precariedade, da pobreza, do investimento, isso tem sido um principal motor de aumento de conflitos e perturbações no nível escolar. Então, tem que olhar tudo isso. Eu vou olhar como está as famílias, a comunidade, como está, o que está acontecendo com o mundo da educação. E aí eu posso ter uma compreensão maior para poder ajudar, porque ajudar não é tão simples, né? A gente tem que entender. Então, se eu for pensar algumas estratégias iniciais apenas para iniciar, porque é muito amplo esse tema, o primeiro ponto é, de fato, parar, meditar e conversar profundamente, né? Assumir a realidade que está sendo vivida em cada local e poder, de fato, agora vamos parar e ver o que está acontecendo aqui. Essa é uma pergunta que, quando a gente vai instalar um projeto restaurativo, a gente faz essa pergunta inicial. O que está acontecendo entre vocês? De fato, o que está acontecendo? Aí vem os julgamentos, aí vem busca de culpado. Não, o culpado é isso, o culpado é o governo, o culpado é essa pessoa. Essa busca de culpados, ela não ajunta muito feedback para a gente poder trabalhar, né? Outra coisa é você ver as responsabilidades, os fatos que estão acontecendo. Mas quando a gente tem esse peso, essa sacola do culpado que tem que colocar em alguém, então o culpado vai ser o aluno que não estuda. Não, mas é o pai e a mãe que bate no aluno, é eu não sei o quê. Aí é o professor que não cumpre. Não, é a falta de disciplina, é a direção. Essa dimensão de buscar um culpado e botar um peso é a própria negatividade se colocando. Então tem que parar e ver o que está acontecendo de fato aqui, o que nós estamos sentindo, o que estamos passando. Quais as nossas emoções vividas, as nossas necessidades em jogo? O que está acontecendo, de fato? Vamos abrir essa verdade das coisas que estão aqui. O que você sente? Por que pensa dessa forma? O que está acontecendo no país, etc. Então, aí eu vou pensar os propósitos dessa estratégia. As intenções reais, porque se eu tenho intenção de consertar alguém, então já não é uma estratégia nem restaurativa, nem CNV, nem nada disso que a gente está falando. Porque é uma estratégia repressora, digamos assim, de consertar uma máquina.
E aí vai ter muitos problemas, né? Eu posso citar aqui, existem muitos estudos hoje, eu vou citar mais adiante também alguma coisa, que falam dos fracassos assim grosseiros dos programas de tolerância zero, por exemplo, dos programas mais repressivos, punitivos na área escolar. Então, a intenção que eu tenho uma intenção de fato, alguma intenção que tenha algum aspecto de empatia, de consciência desse ser humano, que é esse ser humano, que é esse menino dentro da sua família, o que são as famílias, os ferimentos dessas famílias, dessas professores, dessas comunidades, ou eu fico olhando de cima, é diferente, né? Então, quando a gente entra nesses lugares, né, a gente começa a perceber aí. E qual a energia que eu tenho? Qual a vontade, a motivação? Né? Se eu tenho apenas uma indiferença, o que vai gerar? Se eu tenho apenas raiva, porque a raiva é o que tem muito hoje, né? A gente está com muita raiva, das coisas, né? Então, olhar para essa raiva e ver as necessidades feridas. Mas, se eu quero ajudar alguém, vou ter que olhar para esses bloqueios, os nossos bloqueios. Então, veja, em vez de a gente apontar o problema está lá, né, no aluno, etc., vamos pensar assim, ampliar a visão, como eu estou vendo. Né? Então, uma visão sistêmica, ela faz isso, ela vai olhar o todo. Né? E aí, que visão de criança eu tenho? Talvez tenha pessoas que tenham uma visão ainda muito arcaica de criança, que não tem uma vida própria, essa criança tem que ser totalmente tutelada, no sentido assim, aspecto que ela não tem vida própria, nesse aspecto, né? Então, que elas tem crianças defeituosas, tem crianças que são do mal, mau caráter, né? Então, a gente tem problemas culturais, assim, crenças e emoções arraigadas nessas crenças, muito difícil em relação a quando se olha para uma criança. Se ela tem um mau comportamento, ela passa a ser um elemento, um mal, né? Na socioeducação, na educação. Então, é muito pesado isso. No nosso país, eu vou dizer para vocês, é muito mais pesado do que outros lugares. Né? Então, mereceria uma investigação mais profunda do que está acontecendo nessa cultura matadora, né, brasileira, assim, em relação às nossas crianças. Né? Então, tomar consciência da destrutividade simbólica, emocional, sistêmica, relacional, destrutividade e negatividade emocional, que é dor, negatividade é dor, é mal-estar, da patologização. Quando você vai patologizar, né, e às vezes usa toda uma nosografia, todo um diagnóstico patologizante, aí exclui, separa aquela pessoa. Não tenho tempo para falar o mal que isso causa dentro de um ambiente escolar, né? Ainda mais em situações de pessoas mais traumatizadas, que a gente tem visto, vários tipos de traumatização, não é só abuso, agressão, mas traumatizações em gerais, econômicas, simbólicas, vários tipos. Então, quando você patologiza, né, usa palavras da patologização, né, você é louco, você não presta, você é um mau menino, você etc. Essa patologização, ela afunda o ambiente todo, né? Então, a imagem que eu tenho de consertar, de corrigir, modificar, será que eu perdi a confiança na essência dessa pessoa? Que visão eu tenho de essência humana? Então, para nós, uma visão restaurativa, CNV, educação sistêmica, tantos métodos que a gente tem visto os mais eficientes e que estão sendo apoiados de uma forma muito bonita pelo sistema de justiça brasileiro, isso é muito legal, a gente evoluiu pra caramba no sistema de justiça nesse aspecto, né, desses meios, eles têm uma concepção muito profunda de que uma dimensão de compaixão, que essência maior existe no ser humano do que a vontade de se conectar. Compaixão não é pena, é um sentimento e uma percepção de que nós estamos num mundo de muito sofrimento e vontade de ser feliz e crescer, e alegria para os antigos significa crescimento, a palavra alegria, de alegrar essa vida um do outro, né? Então essa concepção está muito candente dentro das crianças, elas são pura vitalidade, né? Elas querem frutificar, elas morrem pelo amor e o ferimento dos pais, elas entram em violência, entram em depressão por amor, e a gente vê só a capa, às vezes, né, da doença, da patologia, do mau comportamento. Então, quando você senta com essa criança, quando você encontra e quando você vê e acessa o melhor de você mesmo, a sua lucidez mais profunda, a sua alma, o seu self, você vê isso no outro e pode estimular isso do outro. Se não tem isso no olhar,
no olhar, na concepção, na emoção, na confiança, na motivação, pode parar, gente, porque nada vai para frente. Então, a gente trabalha há muitos anos com cultura de paz, esses métodos e tudo, e trabalhos sociais, eu trabalhei em presídio, em escolas de socioeducação. A gente, hoje, com muita clareza, sabe que essa confiança nessa natureza humana, ela é essencial, tá? Então, o grau de confiança restaurativa na natureza humana, né? E quando há condições, essas crianças florescem, essas famílias florescem, elas vão na direção do amor, de uma vida melhor. Então, as visões disciplinares que eu possuo, eu tenho que consultar isso, por exemplo, aqui, né? Deixa eu ver onde é que está mais isso aqui. Então, na restaurativa, a gente tem 4 visões muito importantes, não custa nada, vocês já conhecem todo mundo, mas não custa nada falar, porque as pessoas, a gente vê muita gente no Brasil com a ideia de que disciplina ou é negligente, né? Não tem pai nem mãe, não tem apoio nem disciplina, ou é permissiva, que é o que menos ocorre. Permissiva, ela é mais burguesa, é o pai que passa a mão por cima, é quem tem dinheiro. É o que menos ocorre, é o permissivo em geral, né? Então, o remédio seria o punitivo. Então, o punitivo é o próprio efeito colateral, é terrível, né? A disciplina punitiva. Então, nós, na área de justiça restaurativa, principalmente, pregamos uma justiça e uma disciplina social restaurativa. Essa disciplina social restaurativa, ela não perde a disciplina, ela não perde a dimensão de controle, que tudo tem ordem, a ordem é um funcionamento da natureza social, com as certas hierarquias, tudo isso pode conviver tranquilamente com uma visão de acolhimento, compaixão, confiança na vida, e não mais protetiva, defensiva, protetiva, agressiva, né? Porque quando você se defende muito, você vai acabar encontrando inimigos para atacar. Então, que visões disciplinares eu possuo? Que eu tenho que corrigir, que eu tenho que consertar a máquina da pessoa, que eu tenho que militarizar. Então, tem uma clareza quanto ao aspecto destrutivo. Gente, é destrutivo por pesquisa, por experiência, né? O punitivismo. O puro punitivismo, ele é destrutivo das pessoas, né? Ainda mais em estado que estão dilapidadas, né? Ela causa exclusão. A militarização na educação é um dos problemas maiores que a gente tem visto agora, né? E a gente tem que se debruçar sobre isso, é um problema muito sério. Eu não estou falando aqui de escola militar, que eu acho que tem que ter escolas de todo tipo, mas aqui escolas cívicos-militares, paramilitares, pré-militares, é uma questão gravíssima que até trago para vocês aqui um caso. Ó. Eu me senti muito mal, né? Eu tive que respirar muito, meditar muito para quando eu vi, isso é na minha cidade, né? Eu sou de Porto Alegre, mas eu moro há 22 anos no Recife, e isso aqui aconteceu, né, um movimento desses aqui, com uma escola com muitos alunos, né, pré-militar, paramilitar, e essas frases que eu estou passando para vocês foram ditas, gravadas, filmadas, e é algo assim aterrorizante, né, se fazer isso com os nossos jovens e as nossas crianças. Então, a gente tem que pensar por que isso está acontecendo. Que medo, que dor, que sofrimento, que trauma essas pessoas que estão gerenciando isso, e claro que hoje também o Ministério Público está investigando isso de uma forma mais intensa aqui, né, e está indo em cima, e muita sociedade civil se organizou para ver o que está acontecendo, mas pensem assim, isso é fruto de uma sociedade traumatizada, né, que começa a apostar demais nessas tolerância zero, na repressão, no punitivismo, né, no conserto dessas máquinas. Então, parece que tem muito medo, não só ódio, mas tem ódio, tem medo, né, aí por trás, e a sociedade, de alguma forma, sintomatizando isso. E a palavra-chave aqui é nem tão pouco compaixão, ou seja, é o oposto do que tudo que a gente tem feito na cultura de paz, na pacificação, que é acessar o que nós temos dentro da gente de compaixão e conectar isso com a disciplina, com a confiança nas pessoas, com a organização, com ordem, né? E produzir o que a gente tem visto no Brasil com a justiça restaurativa, que é uma coisa, eu sou suspeito para falar, há muitos anos que eu pratico isso, mas de fato é maravilhosa, né? Em tempos tão sombrios. Então, a gente tem que questionar profundamente isso, né? Então,
eu tenho clareza da destrutividade desse aspecto, né? E que são trágicas expressões de traumas, de necessidades insatisfeitas, de falhas na ordem do amor, que desemboca num amor cego, porque essas pessoas, elas entram num amor cego ao seu líder, né? A guerra, eles pegam armas de brinquedo, às vezes tem armas, às vezes fotos com armas, é uma coisa que vai na contramão da pacificação. A gente está agora, de alguma forma, com um grande desafio para a pacificação, para a cultura de paz, para o amor, para a própria espiritualidade sadia, né? Com esses movimentos que estão entrando também na escola, né? Então a pergunta é, que ferimentos podem haver por baixo desses padrões aí, né? Que ferimentos podem haver aí dentro? Porque a gente não faz uma interpretação moral disso, a pessoa é má, né? A pessoa é isso, a pessoa é isso. E a CNV não usa rótulos, ele é fascista, ele é patológico. Os rótulos acabam com a cultura de paz, acabam com a humanidade, sejam ele qual for, seja o lado que for. A gente tem que perceber que isso é um movimento que parte do sofrimento das pessoas, se organiza de uma forma a ser muito forte, a parecer muito forte, né? E com símbolos de guerra, de militarização, né? E que tem dificuldade de acessar essas dores mais profundas que existem na sua família em si. Então, eu aconselho muito os meus pesquisadores, meus alunos, né, a pesquisar os sintomas da sociedade traumatizada. E isso aqui, quando você lê esse livro do Rupert, né, o livro significa, o nome é Simbiose e Autonomia nos Relacionamentos, Simbiose e Autonomia nos Relacionamentos. Você lê esse livro dele, que é um livro voltado mais para... Era um dos grandes psicólogos alemães hoje, né? Grande mesmo, fantástico, né? Ele escreveu isso há mais de 10 anos atrás e ele parece estar escrevendo para o Brasil. Então tem que ler esse livro, Simbiose e Autonomia dos Relacionamentos, para você entender o que acontece nas escolas, o que acontece na sociedade, quando a gente tem uma sociedade muito traumatizada, muito ferida, historicamente ferida, né? E um dos pontos que ele enfatiza é esse sistema legal que se torna meramente punitivo, exclui, traumatiza, não consegue olhar, enxergar as pessoas, aposta em prisões. Isso, né? Eu trabalhei 2 anos com presos em prisões semanalmente, então você produz, as prisões são escolas do crime, então produz mais escolas do crime, acentua os perpetradores, né? Elogia os perpetradores, os mais fortes, os que são guerreiros, os que são... Esse é o contrário da cultura de paz, né? E se alguém pensa que a cultura de paz não é luta, não é enfrentamento, então não entendeu, porque a cultura de paz ela é forte, ela é responsável, ela é disciplinar, ela é organizada, ela preza o amor, ela preza a dimensão, sabe que a essência está muito ligada à família, à nossa ancestralidade, à comunidade, né? Isso é a cultura de paz ela é muito forte. Então, quando a gente quer trazer a cultura de paz, a gente encontra os métodos, né? Então, isso é a base de estratégias, né? Depois tem os métodos, tá? Então, essa é uma confiança restaurativa fundamental. Eu olhar aquilo que é terrível, seja de qualquer forma, eu olhei aquilo, achei terrível aquelas crianças, aquele professor militar ali ensinando aquelas crianças a fazer aquela coisa monstruosa. Pode dizer, ele é um monstro, não é um monstro. Quer dizer, eu posso olhar o bandido que eu trabalhei, eu posso olhar o socioeducação, e esse menino é um monstro. Então, a gente pode olhar o monstro para se defender. E é isso que as instituições fazem, elas querem se defender dos monstros, só que vão produzindo monstros, porque não conseguem conectar, encontrar, né? Trazer essas pessoas ao grupo, à convivência, a uma nova ordem, que é uma ordem que inclui afetividade, não é uma ordem repressora, né? Então, é uma ordem que inclui afetividade. É o amor, é a resposta. Isso todos os grandes mestres de um Cristo, de um Buda, de todas as grandes filosofias que a gente trabalha, esse amor agora é uma resposta fundamental. Agora, que tipo de amor? Um amor cego? Um amor... Qual é a prática desse amor? Como é que eu consigo praticar isso? Comigo, com as pessoas, com a minha família, de fato, verdadeiramente, sem cair no ódio, sem cair em querer matar o outro, excluir, reprimir, tornar um outro objeto consertável, né? Fazer a minha mulher de submissa, né? Fazer os alunos de submisso de objetos. Então, é uma tomada de consciência do amor, tá? E aí, essas estratégias, eu vou passar um pouquinho, pular um pouco, a disciplina restaurativa, ela vai na direção da confiança nos relacionamentos justamente quando é difícil,
Quando mais a pessoa precisa, quando ela está pior, quando está pior o comportamento, mais ela precisa de disciplina restaurativa, entende? De trazer ela para o grupo, para a organização, para a coletividade, para a sociabilidade, para essa nova ordem, né? Então, continuando, eu vejo apenas um aluno que eu tenho que modificar, que eu vou ensinar, ou é um ser humano também que eu estou lidando, né, com as suas biografias, dons, quantas potencialidades a gente viu no sistema socioeducativo, esses jovens, essas crianças têm uma potencialidade indescritível de dons de criação musical, artísticas, e quando aqui a gente viu essa modificação no nosso sistema socioeducativo, que incluiu a justiça restaurativa, a gente tem esse testemunho vivo. O nosso sistema socioeducativo tinha muitos problemas e diminuíram esses problemas porque essa aposta nessa dimensão de potencialidades, né, de recursos, que tem ao mesmo tempo algo de disciplina e tem a afetividade restaurativa, a confiança, tá? Então, esse é muito importante. Já falei do mal-estar, o grau de sinergia. Eu quero fazer algo numa escola, quais os atores? Então, eu preciso mapear esses atores, esse sistema, né, as instituições comunitárias, as dimensões das instituições. E aí eu vou na direção do quê? Quando eu tenho essa confiança, essa sinergia, essa, né, concepção, eu vou na direção de buscar métodos, práticas e tecnologias. Aí eu vou encontrar o quê? Vou encontrar a CNV, vou dar alguns exemplos aqui. Aí você vai encontrar os círculos restaurativos, você vai encontrar a comunicação não violenta, você vai encontrar, por exemplo, das PICs, a terapia comunitária, as constelações, a educação sistêmica na área de educação, se chama educação sistêmica ou pedagogia sistêmica. Você vai encontrar os círculos de Paulo Freire renovados, né, muito antigo. Você vai encontrar formas teatrais, como teatro e outras. Você vai encontrar as PICs, que a gente faz meditação em sala de aula, a gente faz recurso tai chi, faz algum elemento de yoga. Você vai encontrar um mundo aberto na área de arte-terapia, de música, de contação de história, dos resgates folclóricos, das tradições, das narrativas biorregionais da sua região, do Mato Grosso, do Rio Grande, de Pernambuco. Você vai encontrar essas tradições, você vai encontrar as competitividades. Isso é onde as pessoas começam a se recompor, se reconstruir. O tecido social, ele é concreto, gente. Ele está dentro da escola, ele está na interface, ele está na relação com a comunidade, com as instituições. Então, tecnologias psicossociais para conflito, para relacionamento, para pedagógicas, não falta. É um caminhão. Eu só estou trazendo algumas aqui que eu pratiquei bastante, que eu fiz formação em várias delas aí. Então, a gente precisa da motivação, dessa confiança no coração humano, na natureza humana, na nossa alma social compassiva, que é a nossa verdade. A gente sabe disso no fundo, né? E isso ninguém pode ensinar. Se a pessoa sente e percebe, está nessa presença, nessa consciência do amor à vida, aos ancestrais, a qualidade de vida, ele vai querer irradiar esse amor para frente e aí ele encontra estratégias. Então, estratégias, eu vou pensar, eu vou planejar, eu vou ter sinergia, eu vou conversar com as pessoas. Não pode ser de cima para baixo, não pode ser um plano de governo, de seja qual for. Não pode ser de cima para baixo, é participativo. Então, isso vai criando o que a gente chama de escola restaurativa. Aí vou dizer para vocês, escola restaurativa não é que a escola que diminui muito o conflito. Ele tem conflito, mas ele tem um tratamento, mas não é o conflito, é o ambiente restaurativo, tá? O ambiente restaurativo tem resiliência maior, tem espaços onde você pode expressar, onde pode conversar, entende? Tem contato maior com os pais, né? Tem contato maior com a família, tem uma conexão maior entre professores, tem uma sinergia também que vai aumentando. Não tem perfeição, mas tem canais de diálogo, tem canais e tem um olhar que é esse olhar da cultura de paz, gente. É o olhar mais precioso, mais importante, né, para a gente poder sair dessas coisas sombrias da violência dentro de uma escola, dentro da família, da política, né? A gente tem que conseguir transcender isso com muita lucidez, com muita respiração, com muita consciência, com muito amor, né? E com coragem também, porque tem muita dor, muita negatividade, e todo o problema do conflito tem a ver com o cuidado. Entende? Conflito, ele é sintoma, gente. E a gente percebeu isso há décadas.
conflitos negativos, eles são sintomas, são gritos de socorro, entende? São pedidos de socorro, né? Quando falta essa luz. Então, esses ferimentos também são por onde pode entrar a mudança, o cuidado, a nova afetividade, né? O diálogo, a conversação, a solidariedade, a compaixão, a responsabilidade. Então, as pessoas querem ser responsáveis, desde que também elas sejam vistas e incluídas. Esse é um pressuposto milenar que a justiça restaurativa utiliza, mas é milenar, é um pressuposto milenar das filosofias, das religiões, das tradições. As pessoas querem responder, elas querem uma organização e uma ordem dentro de uma visão de inclusão e participação, tá? Esse é o ponto fundamental. Quanto tempo eu tenho ali, meus queridos? Acho que mais 10 minutos por aí? Isso, professor, 10 minutos. Tá. Então, seguindo um pouquinho mais, eu estou ainda na essência, né? Tem que ficar muito claro, porque eu afirmo para vocês com todas as letras, gente. Deixa eu até parar. Um momentinho, eu acho que o Dr. Marcelo caiu. Acho que caiu isso. Vamos aguardar uns minutinhos. E para quem quiser fazer algumas perguntas, no final a gente vai abrir para os debates. Se quiserem já colocando no chat aqui, pode ser no chat do Teams ou no YouTube também, que no final a gente vai debater. Tudo bem? Alô? Alô? Oi, professor? Oi, professor. Estão me ouvindo? Sim. Eu acho que eu apertei o botão errado. Tudo bem, doutor. Eu acho que eu estou falando demais também, porque, gente, eu vou dizer para vocês, né? Estão me assistindo aqui, estou vendo aqui os queridos aqui. O que eu mais gosto de fazer é sentar em círculo, entrar nos processos, encontrar as pessoas, seja de qualquer forma que for, o método que for, porque é ali que a gente experiencia e vivencia isso que a gente está falando, né? Que não é uma teoria. A parte mais difícil e que mais me dói quando eu trabalho uma palestra ou trabalho coisas mais informativas ou um livro, é que ele não tem essa vivência, né? Quando a nossa confiança restaurativa não é num professor, não é em uma teoria, não é num método. É nesse encontro que a gente começa a entrar na verdade, né? A verdade é o que a gente está sentindo, o que a gente está passando, a verdade tem a ver com o que está acontecendo facticamente, né, entre nós, nossa comunidade, nosso país. A verdade são fatos também, mas é o que a gente sente, é o que a gente precisa, né? E é o grau de confiança que a gente tem para, de fato, confiar numa prática dessas que a gente está chamando aqui restaurativa, né? Deixa eu tentar partilhar aqui de novo mais um pouquinho esse negócio. Isso é questão da essência. Pense assim, o menino está aloprando, enlouquecendo, fazendo... Ou qualquer pessoa, até na sua casa. Um é o olhar moral e patologizante, né? Ou frio, indiferente, ou que está me atacando, ou apenas é deprimido, é patologizante. O outro é esse olhar aí. Se você conseguir aplicar um pouco esse olhar aí, você entende o que está acontecendo com as pessoas. Isso aqui é uma das dimensões mais profundas que funda as próprias psicoterapias. Se você pesquisar, você vai ver que uma das dimensões mais profundas que funda os métodos de conflito também tem a ver com isso aí. Onde a pessoa não foi querida e aceita como precisa, foi tratado como objeto, não foi visto. Então isso é importante. E aí a potência da escuta. Por isso que os métodos todos vão falar de escuta, de diálogo, é massificante, né? Isso, tanto que fala. Mas é por causa disso, né? Há uma transformação. Então, essa potência da escuta, ela traz essa aceitação. E aí você liga essa potência da escuta com o modelo disciplinar, né? Que disciplina, ela envolve toda uma ordem, regras, organização. A gente costuma dizer na área sistêmico-restaurativa que o pai, simbolicamente, é a lei, a ordem, né? E a mãe, mais o acolhimento. Isso em termos de arquétipos, né? Tem que ter esses dois elementos para funcionar a disciplina, tá? Então, a gente também pode pensar uma justiça restaurativa educacional, para encerrando aí. Eu convido vocês a pensarem
Hoje há uma discussão de justiça restaurativa própria para a educação, principalmente com eu gosto muito do trabalho da Evans e Vandering, né? Catherine Evans e Dorothy Vandering, que elas têm, né, já tiveram aqui no Brasil, fizeram coisas bem interessantes, e pensar esses contextos aí de educação, de tecido social, de enredamento que as pessoas possam ter, interno no ambiente, mas externo também. E aí, um típico exemplo aqui, né? Por exemplo, na parte pedagógica, né? O aluno está indo mal. E em vez de a gente já explicar, ou numa parte de conflito, ele tem um aluno, entra em conflito, a gente já, em vez de moralizar ou entrar com uma visão convencional, a gente pergunta o que está acontecendo e senta com as pessoas. E trata o conflito, porque o conflito significa olhar para as pessoas e ver o que está sentindo, necessitando, acontecendo. Então, veja, isso aqui é uma visão restaurativa, o que você pensa sobre esse conflito, né? Aqui no caso do trabalho, pode ser o conflito. Qual a coisa mais difícil para você que você sofreu ali? O impacto em você, né, para as pessoas. O que estava pensando, sentindo quando fez aquela agressão, né? Então, vejam que a ideia é associar os métodos, por exemplo, circular ou uma mediação vítima-ofensor, uma mediação rápida. Hoje, também, pessoal, quando se fala em círculo, em escola, eu aconselho que vocês olhem o trabalho de Kay Pranis, né? Principalmente, claro que não poderia deixar, vai aparecer mais no final, não vai aparecer o nome aqui escrito, mas Kay Pranis, porque ela tem, né, círculos em movimento. É um material maravilhoso, né? É um material maravilhoso. Parei aqui para falar de círculos em movimento, você encontra em PDF. Lá tem uma quantidade enorme de metodologias, processos circulares. E não é só aquele círculo de 2 horas, 3 horas. Você tem um círculo pocket. Você tem círculos de 15, 10 minutos. Com 2, 3 pessoas, você tem círculos de 15 minutos. Então, há muitas formas metodológicas. O importante é ir atrás e ver esses manuais, né? Que eu citei ali a Vandering e a Dorothy, mas porque elas defendem essa bandeira da justiça restaurativa educacional, mas a quantidade maior assim de métodos e técnicas você encontra, por exemplo, restaurativo no livro de Kay Pranis, né? Pranis, Círculos em Movimento. Ele está em PDF gratuito na internet, é um livrão gigantesco, né? Então você tem coisas muito úteis para trabalhar aí, tá? Então, e aí, conectar esse clima, essa cultura escolar comunitária com o conjunto metodológico, com a estratégia e a motivação, né? Com parceiros, com sinergia. Então, você vê que é algo maior, né? Não vou lá, aplico um método de mediação sobre alguém apenas. Isso, ele está lá, esse elemento específico de uma aplicação específica de um método de mediação, de restauração, né, de conciliação, de diálogo, seja qual for. Então, isso é que é importante. Você vai englobar aí práticas restaurativas, medidas restaurativas, práticas de justiça restaurativa, modalidades de mediação entre pares, aprendizado socioemocional, construção de paz e cultura de paz. Você tem vários métodos na área de cultura de paz, programas anti-bullying, né? Você pode casar todo esse programa socioemocional, pedagogias afetivas. Essa riqueza é muito massa, a ideia restaurativa, porque ela não é um método específico, ela junta com o que tem. Ela acha que as pessoas já têm toda a qualidade do coração e a sabedoria guardada. Os métodos eles fazem aflorar, né? Então, por isso eles podem trabalhar em parceria. Às vezes você usa... É como eu orientei um trabalho agora aqui no mestrado, da área de direito, né, direitos humanos, que é a ideia de sistema multiportas, né? Tem uma ideia multiporta, mas com uma sinergia, mas você tem um leque de possibilidades, mas você tem a postura restaurativa, que é o coração da prática, né, que é o mais fundamental, que aí ninguém pode te ensinar, teoricamente, a entrar nesse lugar. Esse lugar a gente acessa dentro da gente, a gente acessa com as pessoas também, né, que é essa confiança no amor que não é piegas, né? No amor corajoso, né? Um amor corajoso, de olhar as coisas como estão acontecendo e ter essa coragem de assumir a realidade e tratar essa realidade, não apenas buscar culpados, agredir, deprimir, né? Buscar métodos
repressivos ou querer consertar a pessoa, porque são modos, assim, atalhos, né? Que se usa, às vezes, e dá para entender, às vezes, por quê se usa, né? Tentando, às vezes, corrigir algo, etc. Mas o efeito colateral dos métodos não restaurativos são muito problemáticos, tá? Então, eu acho que seria isso, né? Depois vai ter tempo para outras coisas ali. Deixa eu ver se eu consigo parar de... Parou o compartilhamento? Sim, professor, parou. Parou, tá. Então, legal. Então, eu quero agradecer mais uma vez o espaço aí, né? E parabenizar o Ministério Público do Mato Grosso, né? E mandar um abraço aí a todos, né? O nosso Ministério Público aqui, a gente tem uma parceria muito grande com a Universidade Federal e tem feito um trabalho muito bonito também nessa área com a visão restaurativa, né? E temos muito trabalho pela frente, né? A gente tem um Brasil aí polarizado, isso não é bom, né? As pessoas estão precisando de cuidado, acima de tudo, de diálogo, de escuta, de paciência, muita compreensão, né? E é uma hora desafiadora de usar a coragem do amor. Muito obrigada, professor Marcelo. Parabéns pela brilhante exposição. Particularmente, achei muito interessante aprender sobre os sintomas de uma sociedade traumatizada e os exemplos de justiça restaurativa educacional. Então, muito obrigada.